Muito obrigada, Sr. Afonso. Na verdade, o Sr. Afonso faz parte da organização, então, a pedido da organização, como temos mesmo de acelerar, mas deixa-me agradecer, vamos aproveitar e entrar então para as perguntas e respostas. Exatamente, sem comentários, faz favor, vamos às questões cinzentas que eventualmente terão ficadas aqui nesta apresentação. Se é... Ok, pois é. Bem, vamos alterar aqui a dinâmica, vai ser... as respostas vão ser imediatamente dadas a seguir às perguntas. Faz favor. Produção, se haver alguma solicitação de questionamento online, informem-nos, por favor. Ok. Desculpa, passo barra de novo. Eu não tenho questão. Eu gostaria de fazer um reparozinho. O tema que o senhor teve a falar é mesmo muito importante e já tivemos isso no evento passado. E no meu feedback é gerir melhor o tempo, porque há conteúdo muito importante e o que o senhor está a falar é mesmo muito importante para nós. Foi interrompido no meio de uma informação que muitos de nós aqui nos interessava. Não sei se acabou a apresentação ou não, mas é mesmo importante. Esse reparo fiz no evento passado, que ele tem que dar tempo às pessoas para poderem terminar as apresentações. Porque precisava da informação que ele terminasse. É mesmo importante. Não sei onde eu consigo encontrar a apresentação do senhor. Não efetivamente a sua apresentação. Ok. Tá bem. Vamos saber se tem mais questões. Se não haver... tem uma questão. Não uma questão, mas sim uma sugestão ou até mesmo contributo. Faz favor, disponha. Vou pegar nas últimas palavras do senhor Afonso, que disse de cooperação. Devemos todo mundo cooperar. O grande problema, as empresas cá em Angola não cooperam com os profissionais que são desdenhados. Entre o criminoso e as empresas existem os hackers éticos. Não são uma entidade jurídica, mas sim pessoas, né, individuais, que apresentam falhas em empresas e são rejeitadas, principalmente as instituições estatais e as nossas empresas nacionais. Tivemos mais experiências em que apresentou-se falhas em servidores e até websites, mas são ignorados e às vezes ameaçam em chamar o SIC. Hoje, as grandes empresas americanas, e não só, estão no programa de Bug Bounty porque precisam dos hackers externos, que são chamados hackers do bem, para encontrar falhas em seus sistemas e a posterior a correção. Mas cá em Angola isso não existe e desdenham esses profissionais. Eu apelo para as empresas que estão aqui e principalmente os diretores de TI, que têm sido grandes barreiras para esses profissionais, que possam mesmo receberem os relatórios e corrigirem. Obrigado. Se não houver nenhuma mão levante... tem uma intervenção da plateia física. Sim, bom dia a todos. Walter Pune é o meu nome, eu vim da Shell. A minha pergunta é basicamente em relação às vulnerabilidades, né? E muito boa apresentação, para elogiar primeiramente, mas gostaria de saber se, além das vulnerabilidades identificadas a nível de corporativos, né, a vossa empresa também consegue identificar algumas vulnerabilidades no uso pessoal, por exemplo, falando de segurança digital. Sabemos que em Angola o uso de redes sociais e Facebook são muito elevados, mas o que tem se notado é que a maior parte das pessoas não tem nenhuma noção quanto ao uso de segurança nos seus próprios dispositivos eletrônicos. Então, gostaria de saber se tem algumas vulnerabilidades identificadas ou se tem feito algum trabalho a nível dessa área também. Bem, muito obrigado pela questão. De facto, a cibersegurança atualmente foca-se mais no nível enterprise. Entretanto, no nosso website e nas nossas mídias sociais, nós procuramos conscientizar os utilizadores. Passamos sempre uma mensagem para conscientizar, por exemplo, como configurar corretamente o seu Android, porque muitas vezes nossos dispositivos têm mecanismos de segurança, mas o utilizador comum não sabe quais são os mecanismos de segurança, por exemplo, como utilizar corretamente o Android ou o iPhone que tem para que ele se torne seguro.
fazemos isso através de nossas mídias sociais por dar essa campanha de conscientização ao Security Awareness. Espero. Pode continuar. Deixa-me aproveitar, tem aqui uma questão via online. A pessoa é anónima, não quer ser mencionada, e a questão é: qual é o nível de vulnerabilidade nacional atribuído às pessoas? Acredito ser uma questão ligeiramente semelhante aqui a um dos nossos conferencistas. Na verdade, os humanos são o elo mais fraco nessa cadeia, não é? Pessoas, tecnologias e processo, os humanos são o elo mais fraco, como mostramos naquela corrente, porque é muito fácil enganar uma pessoa, porque a pessoa, por natureza, tende a confiar. Quando recebe uma SMS ou um e-mail que supostamente é de uma entidade que conhece, a pessoa confia, pode clicar até no link. Bom dia. Bom dia. Flávio Clemente, engenheiro informático. Eu gostaria de saber do senhor Afonso, se a empresa CyberSecure pode nos apresentar dados quanto ao plano de continuidade de negócio das empresas públicas e privadas, porque sabemos que nenhum sistema é 100% seguro e algumas empresas sofrem ataques. E pelas minhas pesquisas, o que eu tenho visto é que muitas empresas não têm planos de continuidade de negócio, mas o senhor, como está num sistema mais corporativo, se calhar tem dados a nos dar sobre planos de continuidade de negócio, se aqui em Angola já é uma realidade ou se é algo que só se tem falado na teoria. Bem, se é que eu percebi bem, era estatísticas sobre o setor público, privado e tudo mais. Na apresentação, se eu tivesse gerido melhor o meu tempo, tem uma parte em que nós mostramos o que nós temos observado. Não é nacional, é apenas aquilo que nós acompanhamos, por exemplo, quando damos respostas a incidentes e até quando trabalhamos com as empresas. Nós temos aí, por exemplo, no setor industrial, de energia e indústria, juntamos setor de serviço e também no setor financeiro. São esses que nós temos em estatística que, se eu infelizmente tivesse gerido melhor o meu tempo, devia ter mostrado. Mas é basicamente isso. Em termos de estatística, não existe muito. A CyberSecure faz estatística daquilo que tem observado no seu dia a dia como empresa. Bem, Creuza Nhanga, não sei se percebeste, estamos a receber pressão da plateia e do palestrante, não é? Exatamente. Ok, vamos Acho que passar. temos mais uma questão, por favor. Elias Gonga, meu nome, é técnico. Bem, me apegando na questão que o colega disse, principalmente nós os jovens, nós temos um problema intenso ou gritante nessa situação da questão da vulnerabilidade. O que acontece é o seguinte: seria bom se a empresa implementasse formações para os jovens, porque ultimamente ninguém está a ter controle de si mesmo, estou a me referir aos seus dados. Então, em vez de só passar algumas orientações via mídia, seria bom implementar em conferências e formações para nos possibilitarem nós estarmos mais seguros, porque se perceberem, muita gente sofre todos os dias, tem pessoas sempre a reclamar. Então, seria muito bom se implementar essas estratégias. Obrigado. Muito obrigada. Se já não tivermos mais questões, acho que vamos deixar o diretor continuar. Temos mais uma questão, sim, senhora. Alexandre Caboclo, eu, a título inicial, gostaria de deixar presente as minhas felicitações aos artífices desse magno evento. Começo por questionar o nosso preleitor relativamente à dissociação do fator ameaça em detrimento do fator vulnerabilidade, que foi muito bem abordado por si, desde já minhas felicitações. Eu gostaria que se apegasse ou nos fizesse um resumo, não é, paralelo ao fator vulnerabilidade, o fator ameaça. E quando refiro-me no fator ameaça, gostaria que sintetizasse na perspectiva humana o fator ameaça no âmbito das violações ou dos crimes informáticos a nível da instituição. Quais são as ameaças humanas que mais propiciam? Porque se nos apegarmos na sua abordagem, frisou, não é, que o exemplo da corrente contendo um cadeado, não é, cuja vulnerabilidade certamente seria o mau destino dado à sua chave, não é?
certamente nós temos exemplos práticos que reportam que muitas das vezes a ameaça para o cometimento de determinadas práticas tipificadas como ilícitos criminais partem dentro da própria instituição e são praticadas por elementos afetos a essas instituições. Então, queria que fizesse um respaldo que é para melhor compreender esse pormenor. Bem, obrigado por essa questão. É realmente interessante, porque em segurança da informação existe o conceito de zero trust. Não se deve confiar a ninguém. Por quê? Nós falamos muitas vezes quando as pessoas ouvem falar de ataques cibernéticos e até mesmo ataques contra a segurança da informação, pensam mais do ponto de vista do outsider, um criminoso de fora para a nossa instituição. Entretanto, existe também os criminosos insiders que estão na nossa instituição. Um funcionário descontente, ele pode, estando na posse de informações sensíveis, ele pode fazer com que aquelas informações vazem, pode vender aquelas informações na dark web, por exemplo, ou pode até mesmo usar dos conhecimentos que tem para danificar a alguma informação ou algum sistema, ou mesmo ir embora com esse. Existe este risco também. Então, a ameaça é o quê? A ameaça é o potencial de ocorrência, por exemplo, de um ataque. Quando nós vemos as nuvens escuras, nós estamos diante da ameaça de chuva. Do mesmo modo, a possibilidade de ocorrência disto é uma ameaça. Então, o que se deve implementar nas instituições para evitar isto é o zero trust. Por exemplo, um administrador do sistema não deve ter todos os privilégios. Ele tem acesso a todos os sistemas. Até mesmo ele deve utilizar, todo utilizador deve apenas ter concedido aquilo que ele precisa para executar uma tarefa. Depois de execução, este privilégio deve ser retirado e sempre que precisar deve solicitar. Por exemplo, é um conceito que nós incentivamos muito as empresas a aplicarem. Estamos a ser mesmo pressionados pela organização. Vamos à última questão que vem via online, que diz: quanto aos comprovativos falsos Multicaixa Express, já pensaram em apresentar uma solução à EMIS? Franco, não ainda. Pronto, está respondida e fica aqui o desafio à Cybersecure. Penso que não temos mais tempo. Penso que Não é? não temos mais tempo e obrigado, Dr. Alberto Afonso. Eu penso, se calhar, como ficou aqui, o Dr. Afonso pressionou-nos, há um conferencista que nos pressionou, o doutor disse, se tivesse terminado o seu raciocínio, considerações finais em 1 minuto, se tiver ficado alguma zona cinzenta por cobrir. Na verdade, eu disse se eu tivesse gerido, eu reconheço a minha cota parte da culpa se eu tivesse gerido melhor o meu tempo, né? Okay. Foi isso que eu disse. Mas basicamente é isto. Faltavam se calhar um poucos slides, eram apenas duas ou mais 3 vulnerabilidades. Mas é basicamente isso, resume-se também nesta sessão que tivemos de perguntas e respostas. Muito obrigado. Mencionar que o doutor Alberto Afonso é diretor de segurança da informação da Cybersecure, a organização que promove este evento. Logo, já sabem onde está o contacto, não é? Entretanto, vamos avançar aqui ao Zanyanga. Vamos sim, senhora, e agradecer uma vez mais ao senhor Afonso, dizer que, verdade, eu também já fui vítima e foi exatamente a empresa Cybersecure que acabou por recuperar a minha conta. Então, muito obrigada, senhor Afonso, uma vez mais. E vamos agora para um curtíssimo intervalo, vamos a um coffee break, momento de networking, acho que vai dar para interagirmos um bocadinho mais uns com os outros e depois vamos para o próximo painel. Muito bem. Bom descanso e bons networking.